Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe. Sua casa, sua vida, sua família e tudo que pertence. A face do milagre. O que eu vou te ensinar aqui agora não é uma novidade, mas muitos não praticam e por isso vivem uma vida que não é abençoada, uma vida derrotada e fracassada. Mas se aprender o que eu vou ensinar agora e se colocar em prática, a vida vai mudar e começa a mudar agora, nesse dia. Eu quero te lembrar sobre o gigante Golias e sobre o menino Davi. O gigante Golias e o menino Davi. Eu quero te lembrar que o gigante Golias, ele, antes de lutar com o Davi, antes de lutar com o Golias, já estavam lutando desde o primeiro dia. Por 40 dias, o gigante Golias se dirigia até o meio do campo da batalha e ali na guerra de palavras ameaçava, ridicularizava e amaldiçoava o exército de Israel, o rei de Israel e o Deus de Israel. Ele começou desafiando, passou a amaldiçoar o exército e também a amaldiçoar Deus. Ninguém tinha lutado até então, mas ali já estavam definidos quem ia vencer e quem ia perder. Porque a batalha física, ela depende da batalha de palavras. A batalha das palavras é que mandam. Com as palavras, Golias desafiava, amedrontava e amaldiçoava. Ouvindo as palavras do gigante, o exército de Deus se acovardava, se escondia, era humilhado e foi derrotado. Até o dia que o menino Davi mudou o discurso. E começou a dizer quem ele pensa que é. A batalha acontecendo. O gigante vinha e gritava, amaldiçoando Israel e o povo de Deus e o próprio Deus. O Davi, assim que ouviu isso, respondia: quem esse incircunciso pensa que é? O Davi entrou numa batalha espiritual, não sei se ele tinha noção do que ele estava fazendo, mas espiritualmente falando, mas com certeza o Espírito Santo estava usando ali de uma forma que as palavras dele chegaram aos ouvidos do rei. E ele foi falar com o rei. Não é qualquer um, gente, que vai aparecer diante do rei se não for alguém que chamou a atenção. As palavras do Davi chamaram a atenção. Quando o Davi se apresentou diante do rei, o mesmo Satanás que usava a boca do gigante usou a boca do rei Saul. Porque o Davi, cheio da coragem do Espírito, disse: ninguém precisa ficar com medo. Nem o rei e nem o povo, porque eu vou enfrentar esse gigante. Então o diabo disse na boca do rei Saul: você não pode. Você não tem condições. Você é apenas um menino, ele não. E começou a exaltar o gigante. Era o próprio diabo falando. Era o próprio Satanás falando. Ele é grande, ele é preparado, ele é treinado desde a infância e você é só um menino. Olha a batalha acontecendo. Olha o mundo espiritual fervendo. E o Davi respondeu: não, senhor, meu amigo. Eu vou derrotar esse incircunciso. Ele não passa de um incircunciso. Eu já matei um leão, já matei um urso e ele vai ser o próximo. E como Davi vencia no mundo do espírito, como as palavras de Davi eram poderosas, o rei não teve o que fazer.
Porque ali vinha prevalecendo Deus e não mais o diabo. Ali na batalha de palavras, o Davi era mais forte do que o próprio Golias. Quando eles foram para o campo de batalha, já tinha passado mais de 40 dias da guerra de palavras, mas Davi chegou agora, acabou de chegar. Acabou de chegar e mudou o curso das coisas, mudou o rumo das coisas. Acabou indo ao campo de batalha. Você sabe que o Davi derrubou o Golias com uma pedra. Não, não foi com uma pedra. Não foi com uma pedra. Davi derrotou o Golias com as palavras. Quando Davi foi para o campo de batalha, os gigantes logo veio com o ataque verbal. Vocês não têm um homem, vão me mandar um menino? Vocês pensam que eu sou um cão para me enfrentar com pau e pedra? Virou para o Davi e começou a amaldiçoá-lo e ameaçá-lo e dizer o que ia fazer com ele. Vou te matar, vou cortar tua cabeça e vou dar o teu cadáver para os abutres, para as aves do céu. E você vai ser envergonhado aqui. O Davi não se intimidou. Você vai me derrotar? Você não vai. Você vem contra mim com espadas e lanças e palavras de maldição. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E eu é que vou te derrotar. Eu é que vou te matar. Eu vou cortar a tua cabeça. Ora, se Davi não tinha espada, como ia cortar a cabeça? Pedra pode até derrubar, mas cortar a cabeça não corta. Veja como no campo das palavras a batalha não é exatamente como nós pensamos que é. Como é no campo do físico. No final da história você sabe o que aconteceu. Davi derrubou o gigante com uma pedrada na testa, tomou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele. A batalha não aconteceu ali. Ela já vinha acontecendo há muito tempo. Ela já vinha acontecendo desde lá de trás. E como Davi chegou com outro discurso, com uma outra palavra e com um outro jeito de falar, no mundo espiritual, ele foi derrotando os gigantes. Ele foi derrotando os gigantes. Ele foi derrotando os gigantes. A bem da verdade é que aquele gigante não passava de um gigante anão. Aquele gigante não passava de um gigante anão. E aquele menino era ninguém menos do que um poderoso guerreiro. O Davi, não sei qual era a altura dele, mas provavelmente a estatura de um homem mediano. Vou aqui, por minha conta, dizer que talvez tinha cerca de 1,70 m. Não sei. Mas o gigante eu sei que tinha perto de 3 metros. O Davi eu sei que era meigo, como diz a palavra. Não botava medo em ninguém. O gigante tinha estatura, postura, treinamento e botava medo em qualquer um. E no mundo espiritual, era um gigante anão de um lado e um menino, um poderoso guerreiro do outro lado. Quem olhava de fora via o grandão e o pequenininho, mas quem olhava espiritualmente vinha o pequenininho e o grandão. Davi está aqui e o gigante está aqui. E o Golias está aqui. Hoje em dia, os teus adversários, os meus adversários, usam palavras ameaçadoras, se comportam como gigantes invencíveis. E aí você o que vai fazer? Se intimidar e se amedrontar? Ou vai derrotá-lo com as palavras de vitória? Porque se você derrotá-lo com as palavras de vitória, o gigante vira um gigante anão. E você, por menor que seja, se torna o grandão. Se torna o poderoso. Se tem alguém que sabe usar as palavras, somos nós. Se tem alguém que sabe usar palavras, se tem alguém que tem palavra, somos nós. Na guerra de palavras, use a palavra. Na guerra de palavras, vença com a palavra. Hoje o gigante está aí ameaçando, ofendendo, amaldiçoando, e muitos estão perdendo a batalha antes da batalha começar. Não estão nem lutando. Em 1 Samuel, o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileades
e a cercou. Os homens de Judá, de Jabes, lhe disseram, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, o amonita Naás respondeu, palavra, só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram, palavra, dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel e se ninguém vier nos socorrer, nos renderemos. Quanto os mensageiros, palavras, chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram, palavras, essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Já estava todo mundo derrotado. Só de ouvir, só com as palavras. Estava todo mundo, Jabes de Gileade chorando, Gibeá chorando, o Saul chegou trazendo o gado e perguntou, o que está acontecendo com o povo? Por que estão chorando? Eles lhe contaram, palavras, o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, palavras, o Espírito de Deus se apoderou dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros, palavras, enviou os pedaços a todo Israel proclamando, palavras. Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre eles e vieram unânimes. Reuniram-se 330.000 homens com palavras e disseram aos mensageiros de Jabes, digam, palavras, aos homens de Jabes de Gileade, amanhã na hora mais quente do dia haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Palavras. A batalha nem tinha começado, mas já tinha começado. A ameaça já derrotou. E o espírito do Saul, de Deus no Saul, com outras palavras, já alegraram. Tem gente que é como os habitantes de Jabes, de Gileade, de Gibeá e outros. Quando a ameaça vem, eles já põem o rabinho no meio das pernas, abaixa a orelhinha, se encurva e faz a fila para o diabo arrancar o olho direito e humilhá-lo. Fazer o quê? O que eu posso fazer? Você pode se levantar. E se você não tem tamanho, treinamento, condição de enfrentar Naás, esse amonita, ou o gigante, como eu dizia agora há pouco, você tem palavra. Você não pode perder nas palavras. Bispo, eu não tenho como vencer. Por que você está falando assim? Não reclame. Ore e clame. Deixa as ameaças entrarem por um ouvido e saírem por outro. Não os perca no campo das palavras. Use o nome de Jesus. Enquanto os habitantes de Jabes falavam do Naás, ele só crescia. Enquanto os israelitas falavam do gigante Golias, ele ficava cada vez maior. Quando você fala da doença, do problema e da dificuldade, ela só cresce. Vou dar outro exemplo. Quando chegaram para Jesus no meio da tempestade, dizendo, olha a tempestade, o barco está afundando, não te importa que morramos, Jesus se levantou, repreendeu os discípulos e repreendeu a tempestade. Não adianta ficar falando da tempestade, ficar falando do gigante, é para falar com ele, é para falar e derrotá-lo. O gigante não venceu a batalha com a espada, ele perdeu a batalha ou venceu com a espada, foi com as palavras. O Davi não venceu ou perdeu a batalha com pedra, foi com as palavras. Foi com as palavras. A nossa boca é o arco e a flecha são as palavras. A palavra é poderosa, mas tem que ser lançada. O inimigo sabe disso, porque o inimigo também tem palavra. E muitas vezes as palavras dele têm poder, sim. E ele lança, e lança, e lança. Cabe a nós nos defender com o escudo da fé e contra-atacar com a espada do Espírito, com a flecha do Espírito. Pega o teu arco, que é a tua boca, pega a palavra, que é a tua flecha, e lança com toda a força que você tiver. Vença no campo da batalha, vença no campo das palavras, e você vai vencer também no campo das ações, em nome de Jesus. Vamos orar e usar as nossas palavras. Senhor Deus que está no céu,
Em nome do Senhor Jesus eu já oro. E uso esse meu arco, a minha boca, contra você, Satanás, diabo e adversário. Você que se apresenta como um gigante, você é um anão. Você que se apresenta como grande, é um pequeno. Porque diante do Deus vivo, nenhum exército, nenhum homem, nenhuma autoridade pode derrotá-lo. E eu sou do exército de Deus, sou um instrumento do Senhor. E essas pessoas que me ouvem estão comigo agora, às vezes apanhando de você, sofrendo na tua mão. Agora vão se levantar, porque as minhas palavras já são palavras de poder. E o que eu falo agora já são flechas de vitória. Flechas de vitória. E que essa doença saia, esse mal saia, esse laço caia por terra. E esses inimigos sejam derrotados. E quem está perdendo comece a ganhar. Quem está embaixo vai para cima. Porque esse gigante anão não passa de um anão. E essa tempestade não passa de uma marolinha. Esse Naás é um fraco. Nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Eu te venço, te derroto, no nome de Jesus. Santo Espírito, toma essa pessoa, para que assim como o povo de Jabes se alegrou ao ouvir a palavra de Saul, todos que me ouvem se alegrem, porque hoje é um dia de grande vitória para nós. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Toma a nossa boca e a boca de todas as pessoas, para que vençam no campo das palavras. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um excelente dia, semana pela frente. Graça e paz.